Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 13 de setembro, estamos no 24º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 70 vezes 7? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves! Companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Meu irmão, minha irmã, 70 vezes 7? O sentido é idêntico, não há limite para o perdão. A regra observada entre os judeus era 3 vezes. Quando Pedro fala em 7 vezes, ele pensava estar apresentando para Jesus uma regra extraordinariamente superior e generosa. A resposta de Jesus não pede um perdão quantitativo, 70 vezes 7 seria 490 vezes? Não, mas um perdão qualitativo. A vingança deve ceder lugar ao perdão ilimitado do cristão. Além disso, o perdão cristão deve funcionar a despeito da ausência de arrependimento. Se já não é fácil perdoar quando o ofensor se arrepende, muito mais difícil é o perdão 70 vezes 7, quando o outro não se arrepende. Lembremos-nos, entretanto, que Cristo, na cruz, perdoou aos inimigos. Cristo trouxe para o mundo uma nova lei, um padrão muito elevado de perdão. E Ele quer que esse seja o padrão de perdão praticado pelos cristãos. Deseja que com o perdão os cristãos vençam o ódio e que provoquem o arrependimento dos próprios ofensores. Essa atitude de perdão só pode ser resultado de um progresso espiritual que não é inerente à personalidade humana. Nem o homem comum, tampouco o crente, a pessoa de fé, tem a capacidade de demonstrar um perdão tão ilimitado assim. Os apóstolos tinham fé bastante para fazer milagres, mas não o bastante para realizar esse milagre moral. Isso mostra que o milagre do perdão, que segue o modelo de Cristo, é um milagre maior do que qualquer prodígio físico. A fé é elemento fundamental para a prática das virtudes cristãs, sobretudo a prática do perdão e da misericórdia. Leiamos a parábola. A dívida colossal de 10.000 talentos
correspondia a 100 milhões de denários. São 274 mil anos de trabalho, o salário correspondente a 274 mil anos de trabalho. Esta quantia nos fornece vários indícios. Certamente o servo era uma pessoa investida de grande autoridade, como um governador de província do império e também de grande confiança do rei. Somente assim se explica tal empréstimo. Além disso, pode-se conjecturar que aquele servo tinha gastado esse dinheiro no decurso de muitos anos. Ignorara as suas responsabilidades, abusou de sua posição e autoridade por muitos anos. Esse servo representa aquele que recebeu privilégios e oportunidades de Deus e que merece, por sua desonestidade e abuso de confiança, o mais duro castigo. O rei manda vendê-lo como escravo e também sua família, porque não podia pagar a dívida. Trata-se de uma punição bastante branda. O rei não pode reaver o dinheiro emprestado e exige o pagamento segundo as possibilidades do servo. Na realidade, o servo mereceria um juízo muito mais severo. As palavras também daquele devedor parecem demonstrar humildade, que ele reconhece os seus erros e deseja corrigir a situação. Tem paciência comigo, te pagarei. Será que isso é verdade? As palavras do devedor são mentirosas também por causa do montante da dívida. Essa dívida é impagável. O rei, movido de compaixão, perdoa a dívida. Ele acreditou nas boas intenções daquele servo? Seria essa a minha reação diante de uma pessoa que prevaricou, desperdiçou os bens, abusou da minha confiança? A parábola revela que o patrão, o rei, não é movido pelas palavras do servo, nem pela sua improvável sinceridade, mas ele é movido pela própria compaixão. Ele não é movido pelo servo. O que move o rei não vem de fora, mas do seu coração. O rei reconhece o estado de miserabilidade daquele servo. E essa constatação por si mesma produz no rei a compaixão e o amor, que se manifestam no perdão. O servo e sua família ficam livres de serem vendidos. O empréstimo foi totalmente esquecido, perdoado. Ele não perde sua posição e sua autoridade. Certamente o rei esperava que o perdão garantisse no futuro boa conduta daquele servo, que ele tivesse aprendido a lição. Deus perdoa totalmente, sem importar os merecimentos do indivíduo, mas sempre esperando que seu perdão transforme a pessoa. A misericórdia divina, apesar de oferecida gratuitamente, não é algo destituído de base e não é algo sem alvo, sem propósito, ou seja, a conversão. Ao sair, aquele empregado encontrou dos seus companheiros. Salta aos olhos o primeiro contraste. O servo foi perdoado por alguém que lhe é superior, o rei, que tinha autoridade de lhe tirar a vida, mas usou de misericórdia. Imediatamente, este servo encontra o seu companheiro, servo como ele, a quem ele recusa perdoar. O outro contraste é ainda mais evidente. A enorme diferença na quantia dos empréstimos. 100 denários. 100 denários equivalem a 100 dias de trabalho. Reduzindo a expressão decimal, a dívida daquele companheiro era o equivalente a 0,00002% da dívida que ele tinha, da sua dívida que tinha sido perdoada. Além disso, essa quantia de maneira alguma teria afetado a situação financeira daquele servo. Poderia perdoar o companheiro sem grande prejuízo econômico. Não era necessário sequer usar de misericórdia, bastava usar um pouco de bom senso. É provável, inclusive, que o servo nem tivesse muita certeza da quantia correta. Acrescente-se ainda que não se tratava de um acerto de contas, pois ele o encontrou por acaso enquanto saía da presença do rei.
Por fim, o contraste das atitudes entre o rei e o servo. Este trata o seu companheiro sem qualquer humanidade. Age movido apenas por um espírito amargo, irracional, cruel. Não se lembra de que momentos antes o rei lhe demonstrara um espírito totalmente diverso para com ele e que, com muito menos razão, para tanto, lhe perdoar a dívida. Ele exige o pagamento imediato. Agarrou-o pelo pescoço e o sufocava. Paga o que me deves. O companheiro usa as mesmas palavras. Dá-me um prazo e eu te pagarei. São as mesmas palavras, a mesma atitude humilde, a mesma necessidade de misericórdia que o servo expôs ao rei, mas com uma grande diferença. No primeiro caso, teria sido impossível o pagamento do débito. Ele não quis saber disso, esqueceu completamente do perdão recebido. Pior, movido por ignorância, maldade, não reconheceu que o perdão do rei requer uma conduta melhor. Gratidão, arrependimento, misericórdia para com os outros. Não mudou de atitude e por isso demonstra não ter aceitado o perdão. Esse homem, sem modificar a sua personalidade pelos benefícios que tinha recebido da parte do rei, continua agindo como antes. Pródigo no uso dos recursos do rei, mas totalmente sem misericórdia para com os outros em suas falhas, que eram bem menos graves do que as suas. Mandou jogá-lo, então, na prisão. O servo exigiu o castigo máximo que o caso permitia. É por isso que o rei vai dizer, servo perverso. O rei pode compreender e perdoar a ignorância, a desonestidade nas finanças, as fraquezas, o erro e as falhas, mas não perdoa a injustiça, a desumanidade, a crueldade, a ingratidão. A condenação do rei contra essas coisas é sem apelo. Aquele homem não compreendeu o perdão do rei e por isso não age com a mesma misericórdia e magnanimidade. Não praticou um único ato, mesmo que pequeno, que demonstrasse compaixão pelos outros. Na primeira oportunidade que teve de ser misericordioso, demonstra incompreensível ingratidão. Jesus nos ensina que todos nós nos encontramos na situação daquele servo. Todos nós recebemos grande compaixão de Deus e o seu perdão por meio de Cristo. O cristão que se recusa a perdoar os outros de suas ínfimas dívidas, que não tem compaixão pelos outros, não usa de simpatia para com os semelhantes, mostra ingratidão enorme e a mesma maldade do servo da parábola. Trata-se de uma nova lei que exige um novo coração, é o vinho novo em odres novos. Os verdadeiros discípulos de Cristo devem aprender a nova lei do reino e essa nova moral requer um tipo de humanidade diferente. Jesus mostrou que o servo tinha recebido muito mais do que pediu, mas que nada deu a quem lhe pediu. A abundância da misericórdia deve formar a base da nova lei dos cristãos. Como nos apresentaremos diante do grande rei se não nos perdoarmos mutuamente?